Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast. Hoje estou aqui com Dayana Costa, que é DPO e Head de Privacidade da Incognia, e também advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Dayana, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com você. Muito bom. Dayana, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, como que foi essa tua chegada na Incógnita, na Incognia, e como que foi essa tua carreira de PO, como Sim. que surgiu tudo isso. Conta um pouquinho pra gente aí, pro público te conhecer também. Sim, claro. Bom, eu sou formada em Direito, né? Sou advogada. Atuei bastante tempo numa telecom, então trabalhando como advogada de contencioso estratégico. E aí, num determinado momento, eu quis procurar alguma área que tivesse um pouco mais de destaque, que fosse mais inovadora, né? Então, eu já estava inserida ali no mundo da tecnologia, né? Por trabalhar numa empresa de telecom. E aí, eu busquei uma especialização na parte de direito digital. E foi bem na época que a gente estava discutindo o projeto de lei de proteção de dados lá no Brasil. Então, foi meados de 2016, 2017. E aí a gente teve a aprovação da lei em 2018. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa Big Four, na parte de consultoria em direito digital e proteção de dados. Fiquei 3 anos nessa consultoria e agora vim para a Incognia, estou há quase 4 anos na Incognia, como encarregada de proteção de dados, né, de PO, responsável pela área de privacidade. Muito bom. E a Incognia hoje é considerada uma startup? A gente pode dizer que é uma startup? Sim, a Incognia é uma startup, nasceu em Recife. A gente trabalhava inicialmente com o mercado de mídia, então a gente utilizava dados de geolocalização mais voltado para marketing. E agora a gente, acho que tem uns 4 anos, a gente pivotou e agora o business da empresa é prevenção à fraude. Então a gente usa sinais do dispositivo agregados com dados de geolocalização para ajudar em processo de autenticação de aplicativos e websites. Então a gente faz todo esse processo de autenticação sem utilizar necessariamente dados, por exemplo, biométricos, que são dados bem sensíveis. Então a Incognia é uma startup de prevenção à fraude que utiliza dados de dispositivos para processo de autenticação com redução de fricção para o usuário. Muito bom. Essa sinergia, né, que tem aqui com o próprio Cybertech, que você já conhece, que é o nosso programa de aceleração de startups para a área de cibersegurança, o primeiro de Portugal. E agora temos aí uma startup, né, sendo representada aqui na área de antifraude, que é uma área que eu particularmente também tenho uma afinidade. Eu trabalho como perito forense ainda para o Tribunal de Minas Gerais, à distância, faço trabalho remoto, porque agora com a inteligência artificial a gente teve aí um boom, né, de problemas. Sim. E no Brasil a gente tem essa questão do contrato digital, que é assinado, né? Aqui na Europa isso quase não existe. Você assinar um contrato em Portugal, por exemplo, é inexistente, né? É tudo físico? É tudo Meu físico Deus. ou assinatura digital qualificada, que a gente chama, né? Não tem essa história de reconhecimento facial para assinar contrato. Isso Nossa, sim. ainda não O existe. Brasil, então, tá um pouco mais evoluído nesse ponto, né? Exato. É que a evolução, a gente sempre fala isso, né? A evolução tecnológica, ela traz a fraude, né? Sim. Então, a questão do Pix, a gente estava vindo no Web Summit agora, a gente participou essa Falou semana. muito de Pix lá, né? Falou muito de Pix, todo mundo fala, o Pix maravilhoso, não sei o quê, mas ninguém fala da quantidade absurda de fraudes que o Pix trouxe, né? Mas é a consequência da Sim. tecnologia, não Sim. adianta. A evolução, né? Eu acho assim, o Brasil está muito avançado nessa parte do mercado financeiro, né? A gente é exemplo para muitos países, mas os nossos fraudadores também são exemplo de como fazer uma fraude, né? Então a gente costuma exportar tecnologia de fraude. E por isso também que a gente trabalha bastante para poder prevenir essas fraudes, combater esses fraudadores, né? Porque você mencionou a inteligência artificial. Então, essa mesma inteligência artificial que os fraudadores usam para burlar sistemas de segurança é a inteligência artificial que as empresas precisam utilizar para combater isso, né? A grande Exato. diferença é que o fraudador não precisa estar em compliance, ele usa a tecnologia da forma como ele quiser. E as empresas precisam utilizar essa mesma tecnologia, né, de inteligência artificial, mas precisam ao mesmo tempo cumprir regras, né, e legislações com relação ao uso desse tipo de tecnologia. Então, é complicado, mas a gente tem que seguir, né? Exato. E é interessante que você traz isso aí, Dayana, porque na área da cibersegurança é uma das poucas áreas hoje que a gente tem a inteligência artificial contra a inteligência artificial, né? E aí você trouxe um ponto muito interessante, muito relevante, que é a barreira regulatória, e eu acho que aqui na União Europeia isso é mais forte ainda, né? As empresas têm receio de utilizar a inteligência artificial ou de desenvolver soluções de inteligência artificial,
por conta da regulação, e aí muitas acabam indo para os Estados Unidos porque lá não tem nada disso e está fora da jurisdição, então tá um pouco mais livre, entre aspas, para inovar, né, nesse sentido aí. E a gente tem essa barreira, né, essa dificuldade, vamos dizer assim, né, e aquele dilema, né, aquele paradoxo entre inovação e regulação, né. É complicado, porque a regulação ela não tem que criar barreira, né? A gente enfrentou muito essa discussão quando teve a aprovação da LGPD no Brasil. Muitas empresas achavam que a lei veio para barrar negócios, e na verdade não, né? Ela veio para organizar a forma como as empresas tratam os dados. Muitas empresas começaram até a identificar valor nos dados, né? Porque você tem todo um processo de adequação que engloba o mapeamento dos dados, a identificação da finalidade de uso de cada um desses dados. Quando a empresa faz isso, ela consegue ter uma visão melhor, utilizar melhor esses dados. Então, a gente já ultrapassou essa barreira. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, de fato, aqui na Europa, tem sido bem desafiador, né, cumprir com o AI Act. E a gente tem tido discussões muito acaloradas também no Brasil, num debate do projeto de lei para regular a inteligência artificial, né? Tem muita gente que acha que não deveria ter regulação alguma, e tem uma outra corrente que fala que tem que regular. Mas o principal é não barrar a inovação, né? Então, que essa tecnologia seja utilizada de forma ética. Exato, a gente tem esse desafio aí, né? É sempre uma questão que sempre surge, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás do que você falou aqui, Daiane, que você trouxe um ponto muito importante também, que é a exportação das soluções, e não só. O Brasil, por conta desses fraudadores, né? A gente tem a criatividade que é usada tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E por conta disso, a gente diz que o Brasil, ele tem um talento de cibersegurança muito interessante. E a gente tem visto um movimento, eu estava conversando lá no Web Summit com o pessoal do Sebrae sobre isso. Sim. A gente tem visto um movimento de talentos brasileiros vindo para Portugal atuar com cibersegurança. E um exemplo disso é nosso programa de aceleração. A gente teve 10 startups brasileiras que foram aceleradas. 3, na verdade, portuguesas, mas que são fundadas por brasileiros. Sim. Que estão morando em Portugal. Não tem empresa no Brasil, mas abriram empresa aqui e agora estão prestando serviço para o Brasil. E é uma questão muito interessante, né? E aí, puxando aqui um pouco também nessa questão da internacionalização, de talentos, de empresas, conta um pouquinho pra gente como que é essa questão da Incognia, como que vocês têm feito aí esse processo de internacionalização, né? Já nasceu global, nasceu no Recife, já com clientes nos Estados Unidos, sim, já tá no mundo todo, mas conta um pouquinho pra gente também sobre esse processo e os desafios que isso traz, claro, se puder compartilhar. Sim, a empresa nasceu em Recife, né, como eu disse, agora a gente tem uma equipe nos Estados Unidos, tem empresa nos Estados Unidos também, mas temos clientes ao redor do mundo todo, então tem muitos clientes aqui na Europa. E eu acho que o desafio, muitas vezes, acaba sendo, obviamente, a questão regulatória, porque LGPD e GDPR a gente conhece, mas aí quando você vai vender para a Índia, para a Coreia do Sul, para outros países, conhecer a legislação desses países e saber o que você precisa adequar ali no teu produto, na tua solução, para estar em compliance é bem complexo, né? Então, entender a cultura daquele país e o que a legislação permite ou não é bastante complexo. E, além disso, quando a gente está falando especificamente da nossa solução, né, não dos desafios regulatórios, uma solução de prevenção à fraude. A fraude, muitas vezes, ela é parecida, né? Assim, quando a gente está falando universal, né? Quando a gente está falando de aplicativo de delivery, por exemplo, a gente Sim. tem aquelas fraudes que são comuns em todos os países, que um dos nossos maiores nichos de negócio é atuar para aplicativos de delivery, né? De comida, aplicativo de carona. E muitas fraudes são semelhantes, mas a gente também tem especificidades em cada país, de acordo com a cultura, de acordo com o nível ali dos fraudadores. Mas sempre tem por trás a questão da engenharia social. E eu acho que aqui no Brasil, em especial, a engenharia social acaba fazendo muitas vítimas, muito também por conta da desinformação. E as empresas, a sociedade, o governo também tem esse papel de conscientizar as pessoas. Então, eu acho que algo que eu poderia dizer que tem em comum sempre é a questão da engenharia social, que é um dos principais insumos aí para poder praticar os golpes, né, e as fraudes. Muito bom, né? Você tocou num ponto aqui que eu falo muito nas minhas palestras, e o pessoal que já me ouviu aí já tá cansado até de ouvir isso, que é a questão das pessoas, né? A cibersegurança é sobre pessoas. A gente não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo, né? E aí até tem um meme, não sei se você já viu, tem um meme de uma senhorinha muito engraçado. Ela tá na sinaleira com o filho, e daí vem um assaltante assim, bate com a arma no vidro. E aí o filho fala assim, mãe, fica tranquila que o carro é blindado. E aí ela baixa o vidro e fala, o carro é blindado. Aí nós é um exemplo clássico do tipo, que não adianta, né? Assim, a falta de literacia digital Sim. realmente é um problema hoje no mundo que, assim, transcende todas as
né, os problemas acontecem por conta da falta de conhecimento das pessoas. E a engenharia social é justamente isso, é se explorar das vulnerabilidades dessas pessoas, né? Exato. Eu acho que são dois pilares mesmo, como você falou. Um é a conscientização, que é a pessoa ali, né? O pilar mais fraco, talvez, né? O elo mais fraco ali. E o outro é a tecnologia. Como você já sabe que existe esse risco ali da pessoa falhar e cair num golpe, você coloca barreiras para poder até chegar nessa pessoa estar um pouco mais protegida. Então, acho que a tecnologia vem ajudar nesse sentido. Mas sozinha, sem a conscientização, de fato, não dá um resultado, né? Exatamente, exatamente. E conta um pouquinho pra gente, Dayana, como que é, assim, a diferença? A gente fala bastante sobre startup aqui, né? Aqui na Incubou, a gente acaba sendo uma espécie de imã de empreendedores brasileiros, né? E a gente tem muito essa cultura da startup, que a gente desenvolve e trabalha com startups. Mas conta um pouquinho pra gente da tua experiência, assim, como que foi a diferença? Foi um choque você sair de uma empresa, de uma corporação grande, ir pra uma startup? Como que é, assim, a vibe né? Qual que é a diferença de trabalhar em uma e na outra, assim? Muda bastante, né? Eu trabalhei numa Big Four, então extremamente, assim, burocrática, com regras muito certinhas, e eu prestava serviço para empresas de grande porte, de pequeno, de grande porte do mundo todo. Então eu acho que tinha essa questão da burocracia, dos atos mais formais, o risco é diferente. Quando você vai para uma startup é tudo mais, assim, acelerado. Então é tudo para ontem, o pessoal, quando você está analisando um produto, eles já estão desenvolvendo outro, o apetite de risco é muito maior, então você tem que saber lidar ali com as áreas de uma forma muito diferente, né? Quando você tá na consultoria, você dá o teu parecer e diz, tem esse risco, é com você. Quando você tá na empresa, né, ali numa startup que tá todo mundo desenvolvendo junto, você faz parte daquela equipe que tá desenvolvendo. Então você dá alternativas, dá opinião, procura caminhos para poder implementar aquilo. Você não coloca uma barreira, né? Não que você faça isso numa empresa grande, você também não deveria fazer. Mas quando você tá numa startup, acho que você participa muito mais do processo de desenvolvimento. E o apetite de risco é muito maior também. Então, você sabe que falar um não ali não vai funcionar. Então, vamos ver qual é o caminho menos arriscado para tentar alcançar aquele mesmo propósito sem colocar em xeque a privacidade e a proteção dos dados. Muito bom. E você acaba trabalhando mais, Dayana? Você acha que, assim, por ter esse ritmo mais acelerado e a gente tá experimentando coisas novas o tempo todo, né? E tem, querendo ou não, em alguns momentos uma pressão maior de entregar as coisas mais rápido. Você acha que a gente acaba... Porque isso tá uma discussão, assim, bem... No WebSlam o pessoal discutiu muito isso, né? O tal do 994, aquelas coisas lá. O que você pensa, assim, a nível de carga de trabalho? Dá pra equilibrar? Não dá? A gente tem opiniões divididas disso aí, né? Eu, na verdade, assim, eu não tenho nada a reclamar. Não sei se é dessa realidade dessa startup específica que eu trabalho, da Incogni, mas eu consigo equilibrar bem. Eu acho que é bem sazonal, assim, às vezes o pessoal tá a todo vapor desenvolvendo um negócio, de repente para, um pouco mais revisão de contrato. Eu acho que eu consigo equilibrar bem, eu não vejo, assim, tanto... Principalmente porque eu também trabalho remoto, né? Então você já economiza ali o tempo e o estresse do deslocamento até a empresa, então isso ajuda bastante. Mas eu acho que vai de empresa para empresa, vai muito da cultura, né? Lá na Incogni a gente tem uma cultura muito bacana, assim, de dar o teu máximo de qualidade, mas, assim, equilibrar a tua vida, sabe? Então... Isso é legal, isso que você falou, assim, vai até um pouco da parte do processo de recrutamento e seleção, né? Que é quando você tá trazer alguém pro seu time, é alguém que o propósito esteja alinhado, né? Tem aquela questão toda. Porque, no fim, depois, por exemplo, você fala que trabalha remoto, tem gente que já tá... habituado, né? Não, mas tem gente até que já tá agora querendo voltar, né? Tirar o trabalho remoto. Sim, não sei como. Mas eu não acho é uma coisa que passa pela cabeça da Incogni, então. Não, muito bom. A gente é todo eu sou totalmente a favor do trabalho mesmo remoto. Porque a gente tem equipes agora no mundo todo. Com esse processo de internacionalização, né? Acaba que a gente tem cliente que tá precisando de um suporte às 3 horas da manhã no Brasil, porque para ele é 3 da tarde. Certo. Então a gente acabou tendo que contratar pessoas, a gente tá com um escritório em Dubai agora, então assim, tá crescendo muito, e aí não tem como, teria que ser o remoto mesmo, mas eu me adaptei super bem. E a gente tem um fit cultural muito forte lá nas etapas de processo seletivo na empresa. Então, para além de pessoas muito talentosas, que acho que é uma condição sine qua non quase, né, de uma startup. Sim. Pessoas muito talentosas que fazem parte lá, o pessoal de tecnologia, assim, é absurdo. Mas mais do que isso, eu acho que o fit cultural
é o essencial, assim, quando você vai trabalhar nesse tipo de empresa. Porque às vezes a pessoa é muito inteligente, mas aí não consegue agregar ali na equipe, não se mistura, né? Fica mais complicado. E às vezes o que eu vejo muito também, né? Não sei se é o caso, Daiane, mas o pessoal tem muito problema de soft skills, né? Ah, sim. Comportamento. E aí tem aquela Sim. frase, né? Você é contratada pelo talento e é demitido pelo comportamento. Eu não tinha ouvido essa, mas é verdade. É. Faz todo sentido. E assim, é um processo que é um desafio, né? Como vocês têm lidado assim com isso? Você tem acompanhado esse processo né, de tentar... Ou tem surgido umas startups, inclusive, para ajudar a tentar resolver esse problema? De processo seletivo? De tentar identificar já antes de contratar, para não tomar uma decisão, Então, às vezes, de trazer um... Todas as pessoas lá na empresa, antes de serem contratadas, elas passam por uma entrevista com um dos fundadores, para etapa de fit cultural. Muito bom. Então, já aconteceu de um candidato ser aprovado por mim, ser aprovado por meu chefe, ser aprovado pelo RH, e aí chegar lá na parte de fit cultural, não tem o fit da empresa. E assim, eles são muito bons em fazer esse tipo de checagem, o pessoal lá. Então, tem funcionado muito bem, assim. Vocês têm conseguido administrar sozinhos, Muito sem o bem. uso de nenhuma ferramenta externa, alguma coisa assim? Por enquanto sim. Isso é bom, porque... E é legal isso, porque então, se vocês conseguem fazer, é porque é treinável, né? É porque você consegue, de alguma forma, aí, desenvolver talvez a experiência, né, das pessoas que estão lidando com isso, de ter um feeling aí, ter aquele sentimento de, pô, isso aqui... Que agora tem bastante tecnologia pra isso também, né? Tá surgindo e assim, vocês têm feito as entrevistas tudo online, vocês fazem uma parte presencial, como é que é? A empresa é 100% remota. Ah, entendi. A gente tem um escritório que é um coworking, né? A gente tem em São Paulo. O pessoal às vezes vai uma vez por semana pra interagir, mas no geral é tudo remoto. Legal. Porque, assim, quando você faz remoto, agora a gente tem visto umas coisas aí estranhas, né? O pessoal com inteligência artificial sim. dá uma burlada no Acontece negócio, mesmo, dá né? uma... Né? Com a IA, realmente, tem que tomar um cuidado. Tem que tomar cuidado, sim. A pessoa consegue até criar umas respostas instantâneas ali, umas coisas meio, né? É verdade. Os avatares, sei lá, umas maluquíssimas. Às vezes nem é a pessoa que tá fazendo a entrevista. Exato. Que é o que acontece nas fraudes que eu atuo, que eu vejo assim, não tem como eu descartar a chance de aquilo ter sido utilizado uma inteligência artificial para fazer a assinatura, sabe? Porque falta elementos, né? E isso é um outro problema, assim, as empresas, elas não... Eu não sei se fazem de propósito, nessa questão da assinatura, não sei se vocês lidam com essas situações também. Por exemplo, vai assinar um contrato, né? E aí não se preocupa com a cadeia de custódia. Né? Não se preocupa em produzir as evidências em todas as etapas, né? Eu, como perito, eu chego na perícia, a gente faz online, eu faço online também. Na maioria das vezes nem aparece ninguém, né? Na maioria das vezes eu faço a perícia, fico 5, 10 minutos, não aparece ninguém, eu encerro e faço meu laudo. Mas em alguns casos, às vezes chega o advogado, assistente técnico nunca apareceu. Olha. E aí chega só o advogado e aí eu pergunto, olha, eu preciso analisar os metadados dessa imagem, eu preciso ver se isso foi produzido realmente com uma câmera, aonde que foi produzido, se isso não foi uma foto que foi submetida aí, porque, assim, aí não dá pra saber se a foto foi manipulada, sabe? Eu não consigo avaliar, né? Hoje a inteligência artificial tá muito... Não, hoje a gente tem que desconfiar de tudo, exato, né? Absolutamente tudo. Exato. Eu até digo, usando até esse exemplo que você deu, até para escrever agora a gente tem que tomar cuidado, porque se você mesmo escrever um texto e estiver muito bem escrito, pode ser que pensem que é um chat GPT. Que pensem, Travessão é excluída, eu não uso também, mais travessão. E eu usava antes. Usava? Eu nunca usei. Não posso usar, porque eu ponho num travessão e falo, não, parece chat GPT. Então a gente... E nem emoticon, né? Não usar mais emoticon, porque agora emoticon A gente vive na era da desconfiança agora em decorrência da IA. Isso que você falou porque até fizeram um teste, às vezes foi com a Constituição Federal... Alguma coisa, fizeram um teste, colocaram a Constituição Federal lá pra verificar se foi produzido com IA e deu lá não sei quantos por cento de chance de que foi produzido com IA. Tipo, meu, como assim? Agora a gente tem que provar que a gente é humano, né? Exato. O tempo todo. Nossa, e assim, é complicado essa questão da IA, porque a gente tem visto, né, no Poder Judiciário, nós que somos advogados, agora falando aí do uso da nossa profissão, né? Sim. Advogados que usam, eu fico horrorizado. Nossa, copia e cola a petição, gente, e assim, tem vários casos agora de
advogado colocando julgados, né, jurisprudência que foi criada pelo ChatGPT. Então, E ele realmente cria, porque eu já fiz o teste. ele inventa, exato. Ele inventa, aí quando você começa a investigar um pouco mais a fundo, mas cadê essa decisão? Qual é o número? Aí ele, não, na verdade não é exatamente isso. E já aconteceu do chat colocar trechos, eu tava fazendo uma pesquisa sobre o EDPB, eu pedi eu nem lembro o que era, mas era um parecer sobre um tema específico de proteção de dados. E aí ele me trouxe, eu falei, gente, é exatamente isso que eu preciso. Aí eu falei, qual página que tá que eu não tô achando? Eu tô aqui no relatório e não tô achando. Ah, isso daí deve estar no capítulo tal. Onde exatamente? Ah, na verdade não tem essa escrita exata que você está pedindo. E ele criou exatamente como eu queria. Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem, porque ele é muito puxa-saco, né? É, exato. O ChatGPT mesmo, nossa. É. E assim, essa questão da fraude, assim, agora com a deepfake, né? A gente tem visto, teve um caso aí super emblemático lá em Hong Kong, né? Não sei se chegou a ver esse caso lá. Da reunião. Da reunião, que aí foram pra reunião, né? O CFO lá, e não era a pessoa, fez a transferência, depois alguém da empresa ligou pra ele, falou, não, mas a gente acabou de fazer reunião e tal. E no fim era tudo uma inteligência artificial, né? E aí com essa cultura do trabalho remoto é ainda mais sensível, né? Sim. Porque as reuniões são tudo online, então se você não tem uma forma... E aí a gente volta para a gente fala muito sobre cibersegurança, a questão do double check, né? Sim. Que a gente perdeu essa e a gente vai ter que resgatar. Sim. Você recebe o e-mail, até o e-mail às vezes tá cada vez mais difícil de identificar se é phishing, porque até o e-mail tá usando inteligência artificial. Sim, o tempo todo. Né? E aí assim, como é que eu vou ver se... Cara, vou passar a mão no telefone e vou ligar. Antes de sair clicando e tal, aí vamos voltar pra questão da A gente inteligência tem que estar o digital tempo de todo. novo, né? Exato. E ligar, não custa ligar pro cara e perguntar, e aí? Esse aí foi você que mandou mesmo? Não Antes de fazer qualquer coisa? E assim, você falou sobre a imagem, né? Biometria, dados biométricos. A gente passou por uma época em que dados biométricos eram infalíveis, né? Não, mas poxa, coletou a minha imagem. Eu gosto de falar daquelas 4 ondas de autenticação, né? Que antigamente a gente trabalhava com senha, era só a senha para você desbloquear uma conta de um banco, né? Um aplicativo. Uhum. Só que senha, a gente sabe que não é suficiente, porque você tem que decorar, por mais que você use gerenciador de senhas, é aquela confusão, cada aplicativo tem uma regra, um tem que ter 6 caracteres, outro tem que ter letra, símbolo, então é uma confusão. Senha não foi suficiente. A gente vai para a segunda onda, que é o que você sai do que você sabe, que é a senha, para o que você tem, que é um token. Token também tem aquele problema, você tem que estar com um dispositivo, é algo físico, você pode perder, então... Exato. A segunda onda também não foi suficiente. Então, você passa do que você sabe para o que você tem, e aí você vai para a terceira onda, que é o que você é. Que é o quê? A tua íris, a tua biometria digital, a tua biometria facial. Aí você fala, bom, eu sou o que sou, não tem mais erro, então. Então, agora eu consigo ter uma segurança, né, para acessar um site, um aplicativo, um banco. E aí a gente vê que não, porque a IA vem justamente para ser utilizada. A gente vê injeção de imagem o tempo todo, aí pessoas burlando os dados biométricos. E aí a gente vai para essa quarta onda de evolução, que é como você age. Então, os dados biométricos comportamentais, que é algo que é difícil de você imitar, né? Como é que você vai burlar exatamente... criar exatamente o mesmo movimento, por exemplo, de geolocalização, o mesmo comportamento de geolocalização de uma pessoa. Então, o segredo é sempre combinar 2 fatores, né? E utilizar os dados biométricos de maneira consciente, que é um dado super sensível. Então, assim, coloca só para quem realmente precisa utilizar aquele dado biométrico, a pessoa que você está sentindo ali, você viu algum critério para que essa pessoa tenha que passar por um novo processo de autenticação um pouco mais sensível, que seria uma biometria. Então, Exato. Assim, eu vejo... É legal que você falou dessas ondas aí, porque eu conheci uma startup um tempo atrás, ela é da França. Não sei se você já viu, eles estão tentando fazer uma espécie de impressão digital com as ondas cerebrais. Nossa, não vi esse. Que diz que cada pessoa tem uma forma diferente, assim, né? Eu não sei exatamente como é que se é os impulsos elétricos que eles mapeiam e cada um tem a sua e isso vira uma impressão digital. E aí você coloca um negócio aqui e aí você desbloqueia o computador com... Foi muito legal essa experiência. Eu fiz um teste lá em Lisboa, um Unicorn Summit que teve. E eu encontrei uma outra startup agora no Web Summit que eu também achei interessante, que tem a ver com essa questão que você falou do que você sabe, né? E aí ele faz o conjunto da autenticação de múltiplo fator, e além do código único, ele usa uma imagem. Você tem que colocar uma imagem que só você sabe qual é. E aí a sua senha é composta dessas 2 coisas. Tipo um token, que é... Mas aí você tem que colocar a imagem de novo ou só dizer o que é a imagem? Não, você coloca a imagem. Você coloca a imagem. Arquivo, você tem então. que ter um arquivo, né? Salvo em algum lugar. Que serviria como senha, assim, Isso, pra que seria a tua senha, que ninguém vai saber qual que é.
né? Imagina, a tua, E se na ele tua perde esse primeira... arquivo? Aí tem que passar por todo o Então, processo. aí foi a mesma coisa que eu pensei, mas já deve ter pensado É, nisso, né? É sim. uma startup que tá, inclusive, Interessante. provavelmente vão entrar no nosso próximo programa de aceleração aí. Bem interessante. Bem legal, eu achei muito interessante, assim, achei. E podemos evoluir para outras coisas, igual você falou, descrever a imagem, talvez. Exato. Agora, com a inteligência artificial, você pode Você dizer... consegue já dizer o que tem na imagem. você diz, é uma foto minha na praia, na Austrália, não sei o quê, Aham, entendeu? E sim. aí você desbloqueia com base naquilo. Bem interessante. Né? Eu achei muito legal, achei muito legal. Até a gente usar essas formas criativas, né? Aproveitar, que é aquilo que a gente tava falando. Com a desgraça surge a oportunidade, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, é sempre aquela corrida. E a cibersegurança é muito isso, né? A gente tem lá o Red Team, o Blue Team, é o hacker do mal, o hacker do bem, né? O ético e o não Sim. ético, né? Então a gente tem essa a evolução, né, sempre vai ter o gato e o rato, um atrás do outro, né? Então, é sempre tentar um se adiantar na E a frente regulação atrás disso tudo, E a né? regulação Tentar- ali, perdida ali. É o gato, o rato e ali... Nossa, muito legal. E, Daiana, conta um pouquinho pra gente do que você vê aí de tendências pro futuro com relação à proteção de dados, né? A gente tem visto aí na União Europeia uma discussão agora para levantar a criptografia dos aplicativos, né? Não sei se você tem acompanhado aí. Por conta dos crimes que acontecem, né? Sim. Principalmente pedofilia, que hoje é uma coisa, é um problema global, né? Que as polícias não conseguem resolver. E aí a gente tem aí a gente que se infiltra em jogo, Roblox, para tentar desmantelar os grupos, porque eles são em tudo quanto é lugar. E conta um pouquinho pra gente ali o que você vê aí de tendências, não só de tecnologia, mas de regulação, desafios regulatórios aí pro futuro aí, próximos anos. Eu acho que inteligência artificial nem adianta falar. Isso daí já tá batido, né? Todo mundo sabe. Mas, assim, especialmente no Brasil, a gente tem discutido muito sobre o ECA digital, né? Sobre dados de criança. Eu acho que é uma tendência bem relevante, principalmente pelos últimos casos que a gente tem visto, né? Então, eu acho que é uma temática que tende a ser bem debatida, e eu acho que as regulamentações do Banco Central, lá no Brasil, falando especificamente de Brasil, né, tem evoluído bastante por conta desses golpes, dessas fraudes que vem surgindo o tempo todo, então a gente tem muita regulação do Bacen, então eu acho que a gente precisa ficar ligado nisso também. Ficar ligado nas regulações, né? É legal que você falou do ECA digital, porque ele vai voltar de novo para a literacia, né? Essa parte dos predadores, né, na internet, um pouco também dessa falta de literacia. Sim. E aí, assim, só para puxar um gancho aqui, tem uma startup que está com a gente no programa de aceleração aqui, que desenvolveu um jogo de cartas, que é para ensinar esses perigos da internet dentro das escolas. Demais. Então, assim, essas coisas, acho que essas iniciativas, né? E eu vou te falar, assim, isso é um pouco do meu propósito. Tá? Pouca gente sabe disso, eu falei talvez umas 3 vezes só. Por que eu criei esse programa de aceleração? Por que a gente tá nesse momento agora fazendo esse podcast aí, você? Por que surgiu todo esse projeto? A minha irmã, quando ela tinha 10 anos, a gente tem 7 anos de diferença um pro outro, eu tinha já 17 para 18, ela tinha 10 anos, e ela foi assediada online. Nossa. Uma pessoa que se passou, né, o que acontece muito hoje, o que mais acontece, né, tal do grooming, né? Sim. Uma pessoa que se passou por uma criança da idade dela. No fim, era um predador ali e tal, e começou a ameaçar elas, né? Que ia rastrear ela, que não sei o quê. E aí eu tive que fazer meio que uma investigação, foi quando começou o meu espírito investigador ali, né? Pra ver se tinha condições de que o que ele tava falando ser verdade, né? Eu ter que analisar ali se realmente ele tinha, como ele ter a geolocalização dela ou não, né? Analisar a situação. E daí surgiu teu interesse em Exato, e eu pensei, mais eu acho que isso aqui é um problema global, e assim, mas ficou adormecido, porque daí eu fui para um outro caminho, eu desenvolvi a minha própria empresa, eu lancei a minha startup, que no fim não tinha nada a ver com cibersegurança, vendi essa startup 3 anos depois, vim para Portugal, e aí a gente começa do zero aqui, né? Aí fiz um mestrado, vim para fazer um mestrado, e a gente nasce de novo num país, né? Mas a ideia não era ficar, mas aí a gente acaba ficando, vai indo, e quando eu vi eu tava dando consultoria de imigração, né? Olha. Quando eu comecei a trabalhar com imigração, e aí aquilo ficou adormecido, essa parte né? Mas eu sempre atuei muito com direito digital, tenho uma pós-graduação também, né? E por eu ter sido desenvolvedor durante 10 anos, então eu ia ter feito faculdade de direito por uma influência da família, eu tava unindo as duas coisas. Você tem todos os elementos. Tava unindo as duas coisas, mas assim, nunca foquei na parte de cibersegurança de fato, sabe? Mas assim, na época da escola, e aí a gente vai lembrando, né? Eu aplicava engenharia social pra descobrir senha de colega da sala, Olha. umas coisas assim, fazia phishing pra descobrir coisas, sabe? Mas assim, tudo... Já tava na veia ali tudo o acadêmico, negócio. né? Tudo pra fins acadêmicos, nada assim, nunca foi pra Tava fins no seu ilícitos. propósito já. Então sempre teve ali, e aí é engraçado, né, como a gente redescobre, né, e olha quanto tempo passou, né, isso já faz praticamente 15 anos, Olha. aí agora 2 anos atrás a gente abriu a Incubou,
Um problema que estava sendo relatado para mim dos empresários brasileiros que vinham para cá e não estavam tendo um suporte das incubadoras que estavam em Portugal, não estava existindo uma certa empatia, porque essas incubadoras que já estão aqui, o pessoal que está lá dentro nunca foi imigrante. E aí ou não era, agora até já está um pouco mais misturado, mas na época não tinha essa questão. E aí tinha essa queixa, né, de que não tinha essa conexão. Sim. Né? E aí o suporte não era o mesmo. E aí, engraçado que daí agora eu tava no Web Summit e eu já tô meio que sendo a referência para os empresários que querem vir empreender em Portugal na área da inovação. Porque eu já passei, tô 7 anos aqui, já passei por isso, então Vocês tiveram um espaço, né, no último dia do a gente teve apresentações, né? Tanto no stand da Apex quanto no stand do Startup Portugal. Sim. E assim, isso foi uma prova de que a gente tá conquistando Exatamente, aqui. com certeza. E aí, por que a gente bate nessa tecla bastante aqui durante a nossa conversa? Que é a questão do talento brasileiro. E aí, eu e você, aí a gente é prova disso. Estamos conquistando o mundo, vamos dizer assim, né, com o nosso conhecimento e com a nossa experiência. Porque na área da cibersegurança, realmente, a gente tá saindo na frente. Por conta das fraudes digitais, olha que engraçado. E aí, eu tava conversando com o Guilherme Sebrari e falou justamente isso. Cara, olha só, né, a desgraça virou a oportunidade. É a oportunidade. Porque a gente... Tem um desafio e a oportunidade. A gente nem gosta de falar, mas o Brasil, o crime digital é disparado, assim. E a taxa de crescimento, claro, proporção, né? Brasil, Portugal, aqui aumentou de um ano para o outro 23%. Lá foi 54%. Nossa, né? sim. Claro, mas é gigante o Brasil, tamanho da União Europeia, não dá, né? Mas assim, mesmo assim, a proporção... Então, eu acho que para quem está ouvindo a gente aí, eu acho que existe muita oportunidade de inovar, né, de a gente criar soluções novas, criar startups mesmo, né? Incógnita é uma prova disso. Pegou um nicho específico, fraude digital, vamos resolver esse problema. Aí tudo tá alinhado com o propósito, né? Provavelmente o CEO, o dono da empresa, tem um propósito com relação a isso, ele deve ter uma história. Sim, Me adoraria conversar com ele um dia para ver qual que é esse propósito dele. Mas com certeza a gente, né, cada um tem, né? E assim como eu tenho o meu, você tem o seu, né? E eu acho que é isso que faz a gente brilhar o olho e continuar. Porque eu sempre digo isso pros meus founders aqui, né? Pro pessoal que tá sendo acelerado. Se você não tem o propósito, cara, o que vai acontecer? Daqui 1 ano, 2, tua motivação vai acabar e você não vai saber de onde tirar energia pra continuar. Tem que estar alinhado com o propósito, fazer o que gosta, né? Porque senão é uma tortura. Exatamente. E aí, você tá alinhada com o propósito, é o que te deixa aí firme e forte? Sim, eu tô alinhada. Eu acho que trabalhar numa empresa que tem um propósito tão forte, né, de prevenção à fraude. Não que outros... Porque, assim, os dados você pode usar para milhares de coisas, né? Para finalidade de marketing, que são finalidades legítimas também, né? Mas você trabalhar combatendo fraude, então, utilizar dados para isso é muito gratificante, assim, é muito bom trabalhar com privacidade nesse nicho de negócios, né, que tem um propósito tão legítimo. Então, sim, tá bem alinhado com o meu propósito, eu tô bem feliz. Muito bom. Daiana, e se o pessoal quiser te encontrar aí, onde que a gente pode te encontrar nas redes, LinkedIn? Claro. Daiana Caroline Costa no LinkedIn, podem me adicionar. Boa. Vai ser um Então, prazer. fiquem à vontade, se tiverem perguntas. Se o pessoal tá meio tímido, geralmente não comenta no nosso vídeo aqui. Sim. Porque acho que ia morrer um pouco, né? Essa história de comentar em vídeo. Acho que o pessoal não tá mais na moda. Bota pra escutar, às vezes, no carro e tal. E acabou agora esse negócio de ficar ali na tela do computador e ninguém mais comenta nada. Mas se alguém tiver alguma pergunta pra Daiana, fique à vontade, tá? No LinkedIn. E é isso, pessoal. Agradecer aí de novo a sua presença, Daiana. Eu que agradeço, foi uma honra. Agradecer a nossa conversa aqui. Trouxemos vários assuntos atuais, né? E falar um pouquinho da nossa história é sempre importante, né? E trazer um pouco também de atualidades. Falamos aqui do Web Summit, trouxemos algumas estatísticas. E é sempre bom pro pessoal ter inspiração, né? Eu trago as pessoas aqui para ouvir a história, né? É a primeira DPO que participa aqui do nosso do nosso podcast, né? Já agora, antes de a gente encerrar, explica um pouquinho pro pessoal o que é um DPO, qual é o trabalho de DPO. Acho que é importante essa. Sim, DPO Data Protection Officer, né? Tradução do GDPR, mas no Brasil a gente chama de encarregado de proteção de dados. Basicamente, o papel do DPO é ser o elo de comunicação entre a empresa e a autoridade nacional de proteção de dados, né? Seja lá do país que for, e entre a empresa e os titulares. Mas na prática a gente gerencia toda a área de privacidade da empresa. Então, a gente aconselha os melhores caminhos que a empresa tem que seguir para garantir que a empresa continue caminhando, continue criando
mas em compliance com a legislação. De forma bem resumida, é isso. Então, é um papel de comunicação interna muito grande. Então, a gente tem que estar o tempo todo trocando ideia com as áreas, tentando entender o que o pessoal está fazendo, orientando. Então, é um papel consultivo, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm implementado na Incognia a ideia de privacy by design desde o início, pensar na Sim. privacidade? Você se envolve nos projetos desde o início? Sim. A Incognia é conhecida por ser uma empresa privacy by design. A gente Muito coloca privacidade desde o início. Então, quando o pessoal está pensando em desenvolver alguma nova tecnologia, aí antes eles conversam com a área de privacy e a gente formula isso juntos para poder garantir desde o início. Porque não adianta nada, depois que já está pronto, Exato. acionar É um áreas. retrabalho, né? Exato, um retrabalho. Isso é bem legal, e a gente tem essa questão também na segurança, né? Que a privacidade e a segurança está muito, muito junta, né? Muito Sim. articulada. E o security by design é a mesma coisa, né? O pessoal às vezes encara isso como um custo, Sim. mas é um É um investimento, investimento porque total. imagina depois o retrabalho de você, né? Imagina você desenvolver um software sem pensar na segurança, sem pensar na privacidade. Aí depois você vai ter que reformular um monte de coisa. Ah, Às vezes você vai perder também um monte de dados, porque a gente sabe, na parte técnica, né? O banco de dados e tal, pode Exato. perder informação quando você vai reestruturar as tabelas, reestruturar as coisas. Então, às vezes você vai gerar um prejuízo até, e de horas trabalhadas e, enfim, uma série de outros prejuízos aí ocultos. E a melhor forma de implementar de fato privacy by design e security by design, essas áreas que desenvolvem tudo isso, pensarem a área de privacidade e segurança como parceiros de negócio, né? Porque uma vez que você acha que aquele DPO é teu parceiro, você vai envolvê-lo no desenvolvimento, porque ele não vai estar ali para criar barreiras, ele vai estar ali para te ajudar a implementar aquilo da melhor forma possível. Então, essa tem que ser a mentalidade. Muito bom. Pessoal, agora sim, podemos encerrar. Foi um prazer, Dani. Prazer foi Daiane, meu. obrigado. Espero você no próximo e até lá. Até lá.